Seja bem-vindo ao podcast da Poracá, onde compartilhamos pontos de vista novos, inovadores e disruptivos e uma nova consciência sobre os animais. Se você está preparada para enxergar o seu animal sob uma nova perspectiva, você está no lugar certo. Hoje com um tema mais específico, mas que a importância disso vai muito além de você só ter paz no seu dia a dia. O que a gente vai trazer aqui nesse episódio sobre mordida de filhote são pontos de vista que provavelmente você nunca ouviu falar, a não ser que a pessoa também tenha ouvido esse episódio, e que vão te trazer uma luz sobre como lidar com seu filhote aí no dia a dia. Exato, porque as mordidas, elas acabam sendo talvez o primeiro dos grandes desafios de se conviver com um filhotinho de cachorro. Eu acho que é quando aquele sonho começa a se tornar meio que um pesadelo, né? Ai, que começa a lindo cair a filhotinho. ficha, né? Você começa a lidar com a realidade, então às vezes envolve até um planejamento. Às vezes não, às vezes é no susto, né? Sai de casa, vai numa feirinha de adoção, vê um filhotinho e leva para casa. Mas principalmente quando tem um planejamento, tal, toda uma expectativa de como vai ser conviver com o filhote, talvez esse é o primeiro choque de realidade, né? Que é realmente difícil quando um filhote está muito agitado ou quer brincar muito e quer morder a gente com certa força, e como que a gente faz para contornar isso. E para mim o grande desafio é não ficar emperrado nisso, porque muitas pessoas acabam direcionando todo o foco e energia das interações só para tentar fazer com que o filhote não morda. E acho que tem gente que foi com isso por meses, né? Por Às vezes meses, até isso. acabou a troca de dentes e o cachorro adquiriu esse hábito de interagir mordendo muito e mordendo forte, né? Então, mesmo que ainda não esteja acontecendo aí, ouve esse episódio para prevenir também que isso aconteça aí com você. Exatamente. Eu acredito que o primeiro passo é a gente entender por que acontece, né? A partir do momento que a gente cria consciência do porquê que os cães estão se comportando dessa maneira, por que um filhote faz isso, é mais fácil a gente ter a compaixão de se colocar no lugar dele e ajudar ele a lidar com tudo isso, porque não é que ele tem vontade específica de te morder, Ou porque ele tá com raiva. ou que é algo pessoal, né? Ou que é um defeito seu, né? Ai, meu Deus, tô fazendo tudo errado. Eu não sei interagir com o filhote e ele acaba só me mordendo. Então acho que vale a gente comentar que o mundo de um filhote, ele começa, tudo como ele começa a descobrir é a partir da boca. Os filhotinhos, eles nascem com os ouvidos fechadinhos, com os olhos fechados, e os primeiros contatos que eles têm com o mundo colocando a boca. As primeiras brincadeiras que eles aprendem com os irmãos é um mordendo o outro. Eles têm baixa mobilidade, coordenação motora, e eles acabam só fazendo isso, né? Pela curta vida dele antes de ir para nossa casa, ele basicamente só fez isso na vida. Ele colocava a boca em tudo e testava esses objetos, essas coisas desconhecidas, essas pessoas desconhecidas que ele foi conhecendo ao longo dos dias. Ele testou sempre primeiro colocando a boca. Acredito, não temos, mas acredito que seja muito parecido com um bebê, né? Quando ele ainda não tá andando, ele ainda tá no berço, geralmente ele começa a levar tudo pra boca. Então, um brinquedo ele leva na boca, põe o pé na boca, né? Ele começa a testar dessa forma. Dá qualquer coisa na mão dele, ele coloca na boca. Isso. Uma chave do carro, ele quer colocar na boca. Então, é esse comportamento de entender mesmo como que são os objetos, como que ele deve interagir. E a gente precisa também entender que tem todo um desconforto por trás. Então, quando começa a dentição, a rasgar a gengiva ali, que os dentinhos estão crescendo, né? Mesmo os dentes de leite crescendo já gera incômodo. Depois tem a fase de troca dos dentes. Então, eles buscarem alívio desse desconforto através da mordida também é muito natural. E igual acontece com o bebê também. Quem conviveu com o bebê nessa fase de nascer dente, sabe? Que é talvez uma fase onde eles ficam muito incomodados. E um outro ponto também de brincadeira, de realmente estar numa fase de vida onde as interações são muito lúdicas, né? Ele é um animal, cachorro por natureza gosta de brincar e filhote ainda mais. Então, como eu comentei que eles não têm uma capacidade física e motora, não é que ele consegue correr um monte, ou ele consegue saltar, ele tem equilíbrio, nada, ele fica ali paradinho querendo morder as coisas. E aí só pra você ter uma ideia, então, geralmente os filhotinhos chegam na nossa casa aí, o ideal com 55, 60 dias de idade, né? Infelizmente a maioria acaba chegando antes. E eles começam a trocar os dentes ali por volta dos 4 meses. Então, às vezes, você tem um período de paz aí nesse começo
E aí, quando começa a troca de dentes, ele vira um tubarãozinho, né? E ele ainda tá com aqueles dentes de leite que são bem afiadinhos e acabam machucando. Então, você pode esperar, geralmente, essa piora nas mordidas, tanto em você quanto em objetos, mais ou menos aí por volta dos 4 aos 6 meses de idade, é um pouquinho mais natural, mas a gente vai te ajudar com tudo isso só para você ter uma ideia aí dessa fase de troca de dentes, né? Exato. Então a gente tem que encarar a realidade que cachorro, e principalmente filhote, morde. Mesmo um cachorro adulto, ele coloca as coisas na boca e tal. Isso, e Então, que você não vai conseguir fazer com que seu filhote não morda, né? isso. Não é essa até se a você expectativa. busca conteúdos fora desse podcast, imagino que você caiu aqui, é porque você também acessa conteúdo de outras fontes na internet. Eu só recomendo você ficar um pouco pé atrás quando a abordagem for impedir que morda, porque realmente, como a gente está falando, ele vai morder e a nossa visão da melhor maneira de lidar, tanto para você quanto para ele, seria a gente contornar isso de uma maneira mais tranquila para vocês. E até já vou aproveitar e entrar no começo da importância desse tema, que você vai falar assim, nossa, mas como assim o filhote não tem que morder? Como eu tenho que deixar ele morder? Como que eu não posso parar, né? Isso talvez pareça algo ainda um pouco utópico para você. E aí eu vou começar trazendo uma coisa super importante, recente, assim, que na verdade não é tão recente no mundo, no meio canino, mas para nós aqui no Brasil eu acho que é um conceito ainda novo, que veio através de um treinador, um veterinário chamado Ian Dunbar. Ele é do Reino Unido, mas ele fez a carreira dele nos Estados Unidos. E para quem não conhece, os Estados Unidos tem uma lei super rígida sobre mordidas de cachorro. Então, eles criaram até uma escala que vai de 1 a 5, de acordo com a força de mordida do cachorro. Sendo que 1 é aquele cachorro que ele só faz aquele escândalo, assim, faz um brrr, e nem encosta. E 5 é um cachorro que tem um ataque que é fatal. E aí, lá, a partir de um grau aí nessa escala da mordida, os animais podem ser direcionados à eutanásia. Eles não toleram ataques de cães da mesma maneira que a gente tolera aqui no Brasil. Então, lá acaba sendo tudo muito rígido e o Ian Dunbar propôs que uma das coisas mais importantes que um filhote tem que aprender não é a não morder, mas a conhecer ele mesmo, a força da mordida que ele tem, a potência que ele tem e saber regular. Ele saber encostar sem machucar. Ele diz que isso é uma das coisas mais importantes para o animal conviver em sociedade. Porque vai acontecer, pode acontecer, então, às vezes você está no parque com o seu cachorro, ele está deitado tranquilo, passa uma criança, pisa no rabo dele totalmente sem querer e talvez ele se assuste e vire para tentar morder. Se ele aprendeu esse controle da força da mordida, ele não vai nem encostar na criança, não vai acontecer nada, todo mundo vai tomar um susto e vai ficar tudo bem. Se você passou a infância inteira dele só tentando inibir, dando bronca, ele não tem ideia da força da mordida dele e aí sim ele pode causar um machucado muito grave. Então, começa por aí da importância da gente olhar para essa fase como um auxílio no desenvolvimento e convivência dele para a sociedade, não só um problema que a gente quer parar a todo custo sem saber das consequências, né? Poucas pessoas têm essa consciência que eu trouxe agora e tudo bem, agora você também já tem. Exato. Nossa, e você falando para mim, o que ficou marcado é essa noção da força. Eles precisam aprender a capacidade de estrago que tem uma mordida. Se eles não souberem isso, quando eles precisarem lidar com esse comportamento, literal uma falta de controle. Eles não vão ter um controle do que eles estão fazendo. E porque geralmente eles só conseguem aprender isso com outros cachorros. Então repara quando o seu cachorro está brincando com o outro demonstra dor quando ele morde muito forte. Só que a nossa pele é muito mais sensível do que a pele de outro cachorro. Então não adianta ele só aprender a força da mordida com outro cachorro. Ele precisa entender a força da mordida dele, o efeito no ser humano. Ele fala, nossa, como essas pessoas são sensíveis, eu preciso morder muito fraco, quase nem encostar mesmo. E aí, só a última coisa, isso é ainda mais importante se você tem um cachorro das raças que sofrem muito preconceito. Pitbull, Bully, até Bulldog, Rottweiler, Pastor, cachorros que a sociedade, de modo geral, tem uma tolerância quase nula sobre mordidas, né? Um cachorro desses encosta já é um desespero. Então, isso para eles é ainda mais importante você ajudar ele a entender a força da mordida. Então, começa por aí, né? Infelizmente tem esses estereótipos, porque é o que a gente fala, né? Um pincher mordendo e um Rottweiler mordendo, é um cachorro mordendo. Então a gente não pode falar que o Rottweiler é muito pior.
né? A força. A força com certeza o estrago é maior. Mas voltando até, você falou da gente às vezes entender que a nossa pele é mais fininha e tal, eu acredito que também tem que ter um processo, às vezes, dos humanos se dessensibilizarem um pouco. Por quê? Porque no que a gente é muito sensível, de qualquer toque do dentinho do filhote na nossa pele já causa uma reação, tipo um susto ou uma puxada de braço, né, bem brusco, assim, um movimento brusco. Talvez essa não seja a melhor dinâmica para a gente ensinar o filhote de que a gente não gostaria que ele mordesse dessa maneira, que ele interagisse assim com a gente, né? Porque a gente está só reagindo de uma maneira emocionada também, a gente precisa lidar com isso, principalmente pessoas que nunca tiveram cachorro e vão, né, o primeiro cachorro é um filhotinho e começam a conviver, precisam se treinar um pouco também a tomar essa mordidinha e ter um mínimo controle da reação para conseguir direcionar. Por exemplo, muitos filhotes, eles acabam entendendo que morder a mão é que faz a mão sair de perto deles. Então, se a gente está querendo pegar ele no colo ou conter ele para ele não ir em algum lugar naquela hora, e ele aprende que assim que ele coloca o dentinho na nossa pele, a gente já puxa a mão de um jeito assustado, ele não vai pensar duas vezes na hora que você tentar conter ele com as mãos. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o tipo de aprendizado que o cachorro acaba entendendo, interpretando, a partir da nossa reação, às vezes, de tomar um susto. De aflição, né? De uma afliçãozinha. Eu entendo que tem alguns filhotes que realmente mordem forte, mas a gente tem que também ter um controle um pouco maior das nossas reações. Isso, eu acho bem legal. E falando do controle de mordida, também vale um ponto, principalmente para filhotinhos adotados, resgatados, que a gente, quando assume essa responsabilidade de cuidar, a gente também tem que ter essa consciência de que se eles não conviveram com os irmãos ou não passaram por um desmame quase que natural da mãe, porque também é um dos primeiros aprendizados de controle de mordida, né, da força da mordida, porque a mãe começa a não deixar ele se alimentar caso ele morda forte demais quando ele já tem os primeiros dentes. Né? Os irmãos param a brincadeira ou dão um chorinho um pouco mais alto na hora que o filhotinho morde um pouco mais forte, né? Passa da dose. Então, quando a gente não tem certeza ou a gente sabe que o filhotinho não teve esse tipo de aprendizado com a família dele, cabe a nós, né? Nossa responsabilidade se preparar para ensinar isso. Como a gente abriu o podcast, o episódio falando, é muito importante que ele passe por esse aprendizado para ele ter uma boa relação social para o resto da vida dele. Então, quando a gente sabe o histórico, é um pouquinho difícil o histórico, foi, por exemplo, um resgate, né, aquelas histórias mais tristes, tem que passar, a gente colocar na lista esse cuidado redobrado com lidar com mordidas. Todo filhotinho precisa passar por esse aprendizado de controle da força da mordida, mas, de fato, esses que você sabe que tiveram menos experiência ainda, você precisa pensar em proporcionar para ele mais dessas situações, né, de convivência com outros cães, que também vão ajudar ele a entender que a força da mordida dele, ele tá mordendo muito forte, né, ele tá passando ali do limite. E talvez você já esteja se perguntando, mas como que eu ensino? Que legal, né? Que legal tudo entendi, isso. E aí? Mas como? Como que eu ensino esse controle de mordidas? Um primeiro passo, como eu comentei, é você não reagir no impulso. Então, por exemplo, se ele mordeu a sua mão, o ideal é que você, de um jeito pontual, assim, mostre que você doeu. não gostou, que doeu isso. Mesmo que não tenha doído. Mesmo que não tenha doído. É porque ele colocou a boca na sua mão. Então, imagina que se você só deixar para demonstrar dor quando ele realmente morde forte, ele vai achar que tudo bem morder fraco. Se você não quer que ele morda, simplesmente logo que ele colocar a boca, você já pode fazer isso que a gente vai comentar. O primeiro passo é dizer um ai bem agudo, porque ele vai prestar atenção nesse som e é um som parecido com o irmãozinho dele, é parecido com o som que um outro cão faria na fase de idade, na idade que ele está ali na fase de vida dele, é o mesmo som que um cão faria caso ele mordesse forte demais. Tipo um chorinho. Tipo um choro. Essa é a primeira tentativa. E principalmente, como eu comentei, não puxar de uma vez a sua mão ou o seu pé, ou onde ele esteja mordendo, para ele não entender que a mordida causa um movimento. Se o movimento ele interpretar que para ele é legal, ele vai acabar mordendo mais vezes para resolver quando ele se vê nessa situação.
Tá? Então, o primeiro passo é demonstrar dor. Finge que dói. Né? Só que para isso você vai ter que deixar a sua mão parada. E se ele continuar mordendo, você vai ter que desviar a atenção dele para alguma coisa. E aí a melhor maneira de fazer isso é deixar o que ele está mordendo, no caso sua mão, muito parada. A mão é sem graça. E aí imagina você com a sua outra mão, você pega um brinquedo que talvez seja interessante, mais interessante, e você começa a movimentar, fazendo sons aqui, ó. E tal, e desvia a atenção dele pro brinquedo, mostrando que o que é vantajoso é morder brinquedo. Quando ele morde a nossa mão, a brincadeira para e não tem nada de legal acontecendo. E você ainda sente dor, né? E ele ainda te machuca. Que ele entende, Isso. Não é, eu acho que esse é um dos pontos principais. Não é só dar bronca, né? Como se ele estivesse fazendo a coisa mais errada do mundo. É direcionar ele. É ensinar ele a ter esse autocontrole. Ó, humanos, você não pode morder. O brinquedo pode morder. Aí você agita o brinquedo, faz ele correr atrás, né? Dá uma animadinha pro brinquedo se tornar mais divertido do que você, do que a sua mão, né? Esse é um conceito muito importante. A bronca, na melhor das hipóteses, ela só vai fazer cessar o comportamento. A gente estimular que ele direcione para um objeto, a gente está ensinando para ele o que fazer no futuro. Quer interagir brincando, quer interagir com a boca, morde um brinquedo e chama a nossa atenção com isso. Só que o grande erro que a gente vê por aí dessa orientação é quando o filhote te morde, você pega um brinquedo e direciona. É que falta esse direcionamento da força da mordida, da interação com você. Não é só direcionar ele para um brinquedo, porque não é a mesma coisa. Ele precisa entender a diferença, que em você acontece uma coisa e no brinquedo acontece outra. E não é que ele não pode te morder, é que ele precisa ser muito delicado, ele precisa ser gentil, né? Ele não pode chegar metendo a boca de qualquer jeito. E aí, aos poucos, ele vai perdendo interesse em te morder mesmo, mas ele aprende a controlar essa força. Essa é a chave que virou na minha cabeça agora. Como que ele vai aprender a não morder forte ou a não te morder se você não dá nem chance dele fazer isso? Você já chega colocando um brinquedo na cara dele com aflição, né, com receio dele morder. Então, é legal passar por esse aprendizado. Pega momentos calmos do dia, não vai pegar a hora também que ele tá um furacão, que é aqueles 7 horas da noite, a hora que tá a família toda junta e tal. Tipo, não, pega ele logo que ele já tá mais cansadinho, não, talvez mais cansado, às vezes ele tá mais irritado e mordendo mais. Vai, mais calmo. Conheça o seu filhote, pegue ele no momento calmo para tentar proporcionar esse tipo de aprendizado. Isso que é muito importante. Deixa eu aproveitar e até falar. Um dos grandes motivos de pessoas que começam a se irritar muito com o excesso de mordida de filhote é isso que o Guilherme falou, que é um filhotinho que já tá irritado, ele já tá há muito tempo acordado, brincando, agitado, e aí ele começa a morder de irritação, igual criança que começa a chorar. Sabe quando fala, ela já tá cansada, ela já tá irritada, ela chora por nada, assim, coisas que ela não choraria normalmente, tipo... hoje vai ter macarrão e não hambúrguer na janta. Nossa, aí é um escândalo. Não é o motivo vai tomar real. Banho. O motivo real não é esse. É porque ela tá cansada, ela já tá horas acordada, já teve que lidar com muito estímulo, ela tá precisando descansar. Com filhote é a mesma coisa. É bem importante entender essa rotina e saber direcionar ele nesses momentos que ele tá irritado, tá frustrado, para que ele consiga se acalmar e descansar. Não é nessa hora que você vai ficar tentando lutar contra essa mordida aí, é irritação. Lembra da correlação com uma criança que já tá cansada. E em muitos casos, principalmente até nesses momentos de irritação, essas mordidas também podem se direcionar para objetos como o seu tênis, a barra da sua calça, né, e coisas que estão por perto, porque também é uma tentativa de lidar com tudo isso. E por que também alguns filhotes fazem isso? Porque acaba virando quase que uma interação de brincadeira, assim, por causa do movimento. Então imagina que morde o nosso pé sai do chão e a gente, para, e puxa o pé. E se você estivesse vendo aqui, não sei, no podcast, você ia estar me vendo levantando o pé do chão. A mão também, né, morde nossa mão, os braços começam a se movimentar, então para ele o que é legal é o movimento. Então nessa hora que o filhote está muito doido, querendo morder tudo, a melhor coisa que você pode fazer é ficar imóvel, né? Não entrar numa disputa, tipo morde a barra da sua calça e você começa a tentar andar arrastando o cachorro pela casa ou tentando puxar a barra da calça para ele não morder. A melhor recomendação é igual eu comentei sobre as mãos.
É parar o movimento, deixar o momento meio chato, falar, nossa, eu mordo aqui esse cara e nada acontece. Ou se mexer muito devagar em Exato. direção ao brinquedo, né? Se Mas tiver, se tiver sem alguém graça. por perto que pode meio que te salvar, assim, mostrando um brinquedo pra ele, tentando distrair, chamar a atenção dele pra longe de você, sabe? Mas a melhor recomendação mesmo é você parar o movimento e ficar bem chato, entre aspas, por filhote. Assim ele vai não enxergar pelo menos alguma vantagem em te morder vendo uma reação de comportamento sua. Boa. Entendido esse básico sobre mordida de filhote, né? Acho que a gente quer trazer algumas coisas um pouco mais na prática, né? Então, além disso, de não ficar se mexendo muito, de ensinar ele a ter o controle da força da mordida, tem algumas outras coisas práticas que a gente pode fazer no dia a dia que vão ajudar demais na rotina com seu filhote. E aí, acho que para tudo, nem só na mordida, né? Mas são práticas do dia a dia que vão facilitar aí uma vida mais tranquila com seu filhote e ajudar muito na mordida também. Boa. Então, como eu falei, ele gosta de colocar a boca e ele interage com a boca de diversos jeitos diferentes. Ele rasga, ele chacoalha, ele rói. Tudo isso é feito a partir da mordidinha de um filhote. Então, uma grande recomendação que a gente pode dar é oferecer diferentes texturas em diferentes momentos do dia e diferentes objetos. Então é variar ao máximo possível o tipo de atividade que esse filhote faz com a boca, né? Mordendo com os dentes, descontando esse estresse através da mordida, né? Colocando em prática esses comportamentos que seriam muito naturais se ele fosse um animal de vida livre crescendo junto dos irmãos dele. Então, nem sempre aquele brinquedo que você traz para casa e funciona, nossa, ele adorou, esse brinquedo ele não vai funcionar bem todas as vezes. A tendência é que ele vai perdendo a graça. Ou vão ter horas que ele não quer o tipo de interação com a boca que esse brinquedo oferece. E na maioria dos casos a gente acaba meio que só querendo replicar o que a gente já viu dar certo, né? Por isso que todo cachorro sempre tem a vida inteira aquele macaquinho dos braços e das patas compridas. É isso que eu ia falar. Sabe? Comprei um brinquedinho, ele amou. Aí é só aquele o tempo todo e chega uma hora que ele para de se interessar por aquele. É normal. E a gente se frustra de que, poxa, nem aquele brinquedo hoje deu certo. Hoje ele quis me morder um monte e tal. Boa. Então o olhar é um pouco esse assim, de nem sempre o mesmo brinquedo, nem sempre a mesma textura. E aí o que é textura? Às vezes é legal ele desfiapar alguma coisa, não sei nem se existe essa palavra, desfiar. É tirar fiapos daqueles ossos de corda, sabe? Aqueles nós que são uns ossos, parece um osso, é fio dental canino, né? Que alguns lugares, algumas lojas chamam. Aqueles brinquedos de corda. Brinquedo de corda, ou aí às folhas. vezes folha, às vezes é legal roer um mordedor de madeira ou um galho. Às vezes é legal pegar uma folha de papelão e arrancar uma tira assim, pinçando com os incisivos e fazer puxando o papelão para trás. Tudo isso é mordida e tudo isso é interação com a boca. Então são diferentes objetos, né? Um mordedor de nylon, às vezes um mordedor natural, numa hora que você precisa deixar ele mais entretido. E ir jogando, você conhecer também o poder de cada uma dessas atividades, o poder de cada um desses objetos, como eles conseguem deixar o filhotinho qual entretido. Efeito ele vai ter no qual filhote, efeito né? vai ter. Então, tipo, o macaquinho de pelúcia não vai deixar ele deitado, calmo, roendo, igual o mordedor natural. Exato. Né? Então são para momentos diferentes. Só que o mordedor natural, às vezes, ele é gastar um coringa numa hora que a gente só tá vendo que ele tá querendo morder alguma coisa. A gente pode dar um mordedor de nylon, né? A gente pode dar um mordedor que não seja tanto um alimento. Ou um brinquedinho de borracha. Ou um brinquedinho de borracha que tava guardado no freezer, geladinho, assim, que vai aliviar a dor na gengiva dele. Ou tá numa hora que ele tá muito doido e tá querendo fazer uma farra, e daí você pega talvez uma caixinha de papelão com alguns pedacinhos de comida, coloca dentro, para ele destruir o papelão, ele interagir com a boca destruindo o papelão, e isso vai fazer com que ele não destrua outras coisas, ou ele busque morder seu tênis, seu pé, sua mão, sabe? Para mim, é esse o manejo, assim, que não tem segredo, porque morder vai acontecer. Então, se a gente conseguir direcionar dessa forma, a gente vai poder usar o nosso tempo e a nossa energia para os ensinamentos que são realmente fundamentais, como usar coleira e guia, começar a passear,
a ficar sozinho. E aí sim, né, a gente está proporcionando para o filhote aprendizados que realmente vão somar muito na vida dele, não só a gente não ficar lidando com a dor de cabeça de tomar mordida. Tá, eu vou deixar aqui na descrição um artigo nosso sobre melhores brinquedos para cachorro filhote, onde a gente fala também sobre cuidados com os brinquedos, que você deve estar se perguntando agora, será que eu posso deixar sempre? Como que eu faço? Qual que é seguro? Todas essas dúvidas vão estar nesse artigo, dá uma lidinha lá que vai te ajudar a aprofundar um pouco mais nisso. E queria comentar sobre um erro clássico que faz com que os filhotes também desenvolvam essa questão da mordida. Vê se você faz isso aí, ou se você já viu alguém fazendo, enfim, que é aquele clássico assim, você acorda com seu filhotinho, aí, que primeira coisa que a gente faz, vai lá e dá comida para ele, né? Lógico, poxa, deixa eu dar comida pro meu filhotinho. Depois que ele come e ele acabou de acordar, ele já começa a ficar mais ativo, né? Começa a ficar já a milhão, cheio de energia. Aí você pensa assim, vou brincar com ele para cansar. Para gastar energia. Primeiro erro é ter dado a comida toda de uma vez no pote, né? Isso a gente sempre fala aqui em vários episódios, vários conteúdos, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Segundo ponto é que você tá associando, você tá ensinando o seu filhote que depois que ele come é hora de brincar com você. Aí no dia que você tá na maior correria, você tá de home office, tem uma reunião já logo em seguida, o que vai acontecer? Ele, hoje ela não brincou comigo, deixa eu ir lá encher o saco dela, porque eu tô aqui cheio de energia e todo dia ela brinca comigo e hoje ela não tá brincando. E outro errinho nessa dinâmica é que geralmente as nossas brincadeiras são muito agitadas no sentido da gente estar sempre tentando fazer ele gastar energia, ele cansar. Então sempre agitando muito o brinquedo, a gente correndo, ele correndo jogando atrás, coisa jogando coisa longe. E isso faz com que ele fique também hiperestimulado e associe a gente com essa agitação. E aí a gente quer que ele não morda a gente deixa ele cheio de energia, associa que nós somos a maior parte da brincadeira, deixa ele super agitado e aí quando ele começa a morder a gente se irrita. Né? Não, a gente causa a situação sem querer, eu sei que não é por querer que você faz isso, né? Eu acho até que os cães, eles devem ver, quando acontece esse tipo de cenário, eles devem ver na mordida quase que um botão reset humano. Então o humano, ao invés de estar muito agitado e brincando com ele, tá quebrado, travou, tela azul. Travou, deu pane geral. E é porque a gente está prestando atenção numa chamada, num meeting no Google. E aí, na hora que ele morde a gente, imediatamente a gente volta a se mexer e tenta tirar ele da onde ele está mordendo e entrar nessa disputa através das mordidas. Aí ele falou, consegui fazer ela entrar na brincadeira. É isso, nas próximas vezes que ela não brincar comigo e for ficar olhando para essa bendita tela aí, é só colocar a boca no pé. É só chegar mordendo. Então é esse tipo de situação que pode virar uma bola de neve, assim, de aprendizados não errados, mas interpretações que não são as mais favoráveis para uma convivência tranquila. Não é o que a gente estava imaginando que a gente gostaria, né? Então, nossa maior orientação é sempre você usar essa alimentação dele dentro já de brinquedos, dentro já de coisas que vão fazer ele ficar ali distraidão por meia hora. Usando a boca no que ele pode, gastando energia dele, já criando um pouco mais de independência com você. E quando ele vier interagir com você, ele já vai estar mais calmo, porque ele já vai ter mordido, já vai ter farejado, já vai ter corrido atrás de alguma coisa, destruído, dentro até desses brinquedos que a gente deixa nas recomendações aqui, cada um tem esse propósito. E depois, quando você for interagir com ele, ele já vai estar mais tranquilo. Então, quanto mais tempo ele ficar entretido nesses brinquedos adequados, principalmente com a refeição dele, menos energia, menos tempo ele vai ter para ficar ali te mordendo, né? Esse pra mim é um dos grandes segredos de mordida de filhote que eu não vejo muitas pessoas trazendo esse direcionamento. Para mim, de maneira geral, esse é um dos grandes segredos de manejo de um animal em cativeiro. Porque se a gente parar para pensar, para mim é até emocionante falar sobre isso, depois que eu entendi, mudou minha visão, porque é a coerência, é a gente tratar de um animal de uma forma que é coerente, de que o organismo dele funciona de uma maneira natural.
por exemplo, um cão de vida livre, antes de se alimentar na natureza dele, ele desenrola milhares de tarefas, como essas que a gente está comentando, e aí no final sempre ele encontra refeições. Ele sempre interage com coisas, tem funções, coloca em prática coisas, e aí ele consegue uma refeição no final. Vou deixar também o vídeo que você explica isso, porque aí tem toda uma liberação de neurotransmissores que no final leva a calma, né? Uma lógica, assim, não é só vozes da nossa cabeça, né? Tem muita coisa por trás. Tipo conseguir meditar melhor depois de fazer exercício físico. Você faz um alongamento e tal, e aí você tenta meditar. É muito mais fácil do que você tá a milhão no seu dia e de repente você vou meditar. Você não vai conseguir. Depois de fazer exercício Depois seu físico. corpo tá relaxado, você ativou, né, uma ordem, uma série de mecanismos neurofisiológicos, é mais fácil a gente entrar em determinados estados de calma e relaxamento. Já fica a dica. Também tenta meditar e não consegue depois do exercício físico. Estou falando aqui sobre calma e relaxamento dos cães, então tem como proporcionar isso para os filhotes através de um manejo alinhadinho. E super importante, toda vez que você vê seu filhotinho ali, toda vez não, a maioria das vezes que você vê seu filhotinho ali com um brinquedinho, entretido com as coisinhas dele, incentiva, mostra que isso é muito legal, mostra que você tá ali presente, recompensando ele, reforçando essa atitude dele de morder a orelha do boi e não a sua mão. Então faz um carinho bem delicado, não é pra falar, o Guilherme já fez um bem delicado, não é pra agitar ele, é só pra falar assim, muito bem, você tem que mostrar calma. Não é pra não dá pra esperar a calma dele como você também super feliz ali, né? Ai meu Deus! Não é pra arrancar o brinquedo dele e jogar longe pra ele buscar, sabe? Só faz um carinho bem calminho, muito bem. Deixa um pedacinho de petisco do lado dele de uma forma bem pessoal assim e volta a fazer o que você tá fazendo. E se ele vier atrás, pode ignorar. Você ignora, deixa ele vai brincar. Voltar. Isso. Então recompensa ele estar com brinquedos e não mordendo você. Importantíssimo isso também. Por último, queria só trazer mais 2 aprendizados que vão ser essenciais depois, né, passando um pouquinho essa fase, que é pegar coisas da sua mão com delicadeza, pegar petiscos, ração, carne, o que quer que seja, tem cachorro que morde o dedo junto, então esse aprendizado também vai ser muito importante, às vezes junto do brinquedo, eles mordem nossa mão, então ele começar a entender como ser delicado na hora de interagir com o ser humano e um pouquinho ali mais pra frente o controle de impulso. Ele não vê uma coisa e se jogar para querer pegar o quanto antes de qualquer jeito, que isso também faz com que ele às vezes ele acabe mordendo mais forte, porque ele tá muito emocionado, muito empolgado, né? Então, são mais 2 aprendizados aí para você colocar um pouquinho mais pra frente na vida dele, não é tão urgente aí nesses primeiros meses, claro que se você der conta, né, de ensinando é ótimo, mas eu sei que é bastante coisa, e que vão ajudar ele a entender como interagir com os seres humanos com delicadeza, com gentileza e com calma, né? Se você perceber, é até o que a gente fala no curso de filhote tranquilo, que a fase de vida, as fases de vida vão acontecendo e os aprendizados eles são quase os mesmos, só que eles vão ficando cada vez um pouquinho mais complexos. Níveis, né? Então primeiro ele vai controlar a intensidade da mordida, isso é um controle emocional, isso é um trabalho, já é uma preocupação com o trabalho emocional. Para lá na frente a gente controlar uma reação. Então como que a gente depois vai querer controlar uma reação na rua para não correr atrás de um pombo, não vou nem falar para não ir para cima de cachorro ou pessoas, sabe? Como que a gente vai ajudá-lo a saber lidar com isso se ele não tem esse básico, né, desde o comecinho com a gente em casa. Então é todo um trabalho que aos poucos vai se desenrolando e é muito mais importante do que a gente ficar quebrando a cabeça treinando comando, ensinando coisas que nem são importantes nesse momento, nessa fase única de vida que é a fase de filhote. Gente, esquece ensinar comando para filhotinho, isso aí também a gente gosta muito de falar, porque tem muita coisa mais importante aí que ele precisa aprender. É não ensinar comandos e ensinar conceitos. Saber se comportar usando uma guia, né? Saber tem um episódio receber aqui, visitas em casa. também vou deixar linkado aqui esse episódio sobre isso. E espero que você tenha gostado, que tenha te trazido aí uma luz de como direcionar seu filhotinho, como melhorar essa convivência, como fazer com que essas mordidas deixem de ser incômodas, né? Não é como fazer ele parar de morder. Como vocês terem uma convivência tranquila, em paz,
E se você gostou desse episódio, como uma troca pra gente, compartilha ele com alguém que você sabe que tá com filhote, pra pessoa já não ter essa dor de cabeça. Deixa 5 estrelas aqui na avaliação para que ele chegue a mais pessoas. Se você quiser compartilhar, marcar a gente lá no @poracá, principalmente sobre o seu filhotinho, né? Você fazendo alguma dessas coisas, a gente vai amar ver, vai amar saber. É o nosso reforço. E hoje, muito obrigada por nos ouvir e ter escolhido expandir a consciência sobre o seu animal.